Esse é o Corolla Cross, mas não é o Corolla Cross que você conhece. Esse é o Corolla Cross norte-americano. E esse carro aqui tem algumas diferenças importantes em relação ao nosso Corolla Cross. E eu vou mostrar tudo isso para vocês hoje, aqui nesse vídeo. Bora? Eu vou começar mostrando as diferenças aqui na frente do carro. Essa versão do Corolla Cross é a LE, é uma versão intermediária, equivale mais ou menos ao nosso Corolla Cross XRE aí no Brasil. E aqui na frente já dá para vocês perceberem uma diferença em relação ao nosso carro. O farol tem esse refletor laranja na lateral, que é obrigatório em todos os carros aqui dos Estados Unidos. Os faróis dessa versão intermediária são exatamente os mesmos que nós encontramos no nosso Corolla Cross de entrada, o XR. Ele tem um projetor na iluminação principal e lâmpadas halógenas na iluminação auxiliar, assim como no pisca. Tirando essa diferença do farol, no mais, a frente do Corolla Cross americano é praticamente a mesma do nosso. O mesmo para-choque, a mesma parte inferior do para-choque em preto. Nós temos um detalhe aqui na base do para-choque, na cor do veículo. Apesar dessa ser a versão intermediária, como eu disse anteriormente, ele não conta com sensores de estacionamento dianteiros, coisa que está presente no nosso Corolla a partir da versão XRE. Essa versão LE também não conta com faróis de neblina, já que nos Estados Unidos só a versão topo de linha XLE conta com faróis de neblina dianteiros e traseiros, enquanto o nosso Corolla Cross traz faróis de neblina em todas as versões. Enquanto esse vídeo está sendo gravado em novembro de 2022, a Toyota só oferece ao Corolla Cross americano o mesmo motor 2.0 que nós utilizamos no nosso carro no Brasil. Só que na América do Norte ele só roda com gasolina e entrega 172 cavalos de potência e 21 kgfm de torque, enquanto o nosso motor 2.0 é flex, com potência variando entre 179 cavalos com gasolina até 177 cavalos com etanol. Aqui na lateral nós não temos muitas diferenças em relação ao nosso Corolla Cross. As rodas são de 17 polegadas nessa versão intermediária. São exatamente as mesmas que nós encontramos no nosso Corolla Cross de entrada. Essa versão intermediária traz retrovisores com alerta de ponto cego e aquecimento, enquanto no nosso carro o alerta de ponto cego só é encontrado nas versões híbridas e na versão pseudo-esportiva GRS. Outro detalhe interessante aqui na lateral, essa proteção de porta é uma borracha, um plástico pintado na cor da carroceria. É um acessório oficial da Toyota e custa $130, aproximadamente R$700, e sem contar a mão de obra de instalação. E que deve cumprir bem o papel de proteger a lataria de pequenas batidas. A chave também é um pouco diferente do layout da nossa chave, nós usamos no Brasil, mas cumpre praticamente o mesmo papel. Aqui na traseira, quase nada de novo. Com exceção dos faróis, eles têm um desenho interno diferente dos faróis do nosso Corolla Cross, já que as lanternas traseiras do Corolla Cross brasileiro contam com farol de neblina. Enquanto aqui nos Estados Unidos, nenhuma versão do Corolla Cross, nem mesmo as topo de linha, contam com farol de neblina traseiro. Ainda aqui na traseira, vamos dar uma olhada na parte de baixo do carro. A suspensão dessa versão também é por eixo de torção, exatamente como no Corolla Cross brasileiro. Porém, nas versões 4x4 do modelo americano, a suspensão passa a ser do tipo multilink. O escapamento é muito semelhante ao nosso no desenho, formato e volume, além de ser pintado só parcialmente de preto. A impressão que passa é que a peça aparece um pouco menos, mas pode ser apenas impressão, já que uma boa parte do abafador fica à mostra, da mesma forma que no nosso modelo. Segundo as duas concessionárias que eu consultei, eles não receberam reclamações de clientes em relação a isso. Tanto na América do Norte quanto na Europa, o Corolla Cross conta com versões 4x4 e essa sim tem um escapamento diferente. Mas mesmo esse escapamento diferente ainda fica bastante exposto. Pelo visto, essa questão do escapamento aparente é uma questão do projeto do carro e não tem muito que a Toyota possa fazer. Existem algumas modificações que os proprietários mais insatisfeitos fazem. Mas eu vou te dar uma solução perfeita para esse escape caído do carro aqui. Se liga só. Opa, não, essa daqui não. Mas tem outras soluções que os proprietários fazem que acabam diminuindo o tamanho da peça ou escondendo ela um pouco mais. Mas eu não sei dizer para vocês se esse tipo de modificação afeta a funcionalidade do abafador, do catalisador ou altera alguma outra coisa. Por isso, caso vocês saibam mais sobre essa questão, escrevam aqui nos comentários. Acho exagero a polêmica que foi criada em torno dessa peça, mas é bom fazer piada, né? Essa versão intermediária também não traz sensores de estacionamento, enquanto a nossa versão intermediária traz esses sensores.
O nome Corolla Cross também saiu aqui da parte superior, onde fica a placa, e foi parar na lateral do carro. O que eu achei uma decisão mais acertada. Não gosto do nome Corolla Cross aqui, logo nessa faixa em cima. Então seria interessante a Toyota também mudar o nome do Corolla Cross, né, a identificação do carro, para a lateral. Mas é um pequeno detalhe. Essa versão LE também traz todos os símbolos pintados na cor preta, como o próprio nome Corolla Cross, o símbolo da Toyota e a identificação da versão. Só que esses emblemas na cor preta são um opcional de $164, ou mais ou menos R$870. Bora dar uma olhada no porta-malas? Aqui no porta-malas, nenhuma novidade em relação ao nosso Corolla Cross. O carro conta com o mesmo espaço, né? A mesma capacidade de carga. Nós temos aqui a mesma tampa do porta-malas que encontramos no nosso carro. Esse carro conta com esse tapetinho, que é um acessório, assim como no Brasil, e também conta com step temporário, da mesma forma que o nosso Corolla Cross. Agora vamos dar uma olhada aqui no interior do carro, começando pela parte de trás. O desenho interno das portas são praticamente idênticos em ambos os carros, porém existem algumas diferenças importantes. O acabamento interno das portas traseiras são completamente em plástico rígido nesse Corolla americano, incluindo as costuras falsas. Esse acabamento das portas traseiras não ficam devendo em nada para o acabamento das portas de um Volkswagen Polo, por exemplo. De macio ao toque na porta do Corolla Cross americano, só no apoio de braço. E já no nosso carro, a parte superior da porta é em material emborrachado, que é mais agradável ao toque e com um aspecto bem superior. E as costuras falsas parecem um pouco menos falsas aqui. Temos um pouco de plástico rígido nessa região, que é normal para a categoria. E o apoio de braço também tem material macio. As maçanetas têm o mesmo desenho, só que são na cor preta, passando um aspecto mais simples, enquanto no nosso Corolla Cross elas são pintadas de cinza claro. Agora vamos dar uma olhada melhor aqui por dentro. Com entre-eixos idêntico de 2,64 m, o espaço para as pernas é o mesmo em ambos os carros. Na parte de trás do banco do passageiro do carro americano, nós temos um porta-revistas, igual ao nosso modelo brasileiro. Aqui encontramos as mesmas saídas de ar para os bancos traseiros, só que as duas portas USB são do tipo A e possuem tampas de proteção, enquanto no nosso carro as portas são USB do tipo C e sem as tampas. Essa versão intermediária conta com bancos de tecido. Já a nossa versão intermediária já vem com bancos de couro e também vem com apoio de braço central, enquanto esse apoio está ausente no modelo norte-americano. Em compensação, as ancoragens Isofix possuem tampas que facilitam o encaixe das cadeiras infantis, enquanto no nosso as ancoragens ficam escondidas e com acesso mais difícil. O apoio de cabeça central é fixo no banco, solução típica para redução de custos, coisa de carro mais barato, carro de entrada aqui nos Estados Unidos. Enquanto o nosso Cross conta com um encosto de cabeça central ajustável desde a versão básica XR. Já o revestimento e as alças de teto do Corolla Cross gringo são claros, enquanto o nosso Cross conta com teto e alças na cor preta, algo que eu acho bem mais interessante. A iluminação de teto na traseira é diferente da presente no nosso Cross, com o botão de apertar para ligar e desligar, enquanto o nosso carro usa uma chave de deslizamento para ligar e desligar a lâmpada. Agora vamos dar uma olhada aqui na frente. Olhando rapidamente, tudo parece igual, tanto nas portas quanto no interior. Você batendo o olho rapidamente nesse carro americano e no brasileiro, imagina que, tirando os bancos em couro do nosso modelo, não há muitas diferenças, mas ao primeiro toque percebemos que o acabamento das portas são do mesmo plástico rígido que estão presentes nas portas traseiras. Além de não serem agradáveis ao toque, estes plásticos são mais brilhantes do que deveriam, contribuindo ainda mais para o aspecto de material barato no revestimento dessas portas. E eu vou lembrar mais uma vez, esse acabamento aqui das portas do Corolla Cross americano está no mesmo nível do acabamento das portas de um Polo ou de um T-Cross, por exemplo. De material macio aqui, apenas o apoio para o cotovelo. Já o nosso Corolla Cross conta com material macio ao toque na parte superior da porta, plástico rígido logo na área abaixo. Dá até para ver a divisão entre a parte emborrachada da porta e o plástico rígido. O modelo americano só oferece iluminação para o botão do vidro elétrico do motorista, enquanto no nosso Cross, todos os botões contam com essa iluminação e a função On Touch. A nossa versão intermediária traz recolhimento elétrico e automático dos retrovisores, enquanto na versão intermediária norte-americana, essa facilidade não está disponível.
As maçanetas internas das portas da frente são na cor preta, enquanto no carro brasileiro essas peças ao menos são pintadas de prata para não parecerem tão pobres. O carro norte-americano também traz o painel em plástico rígido com aspecto simples, assim como no nosso carro, mas a diferença do carro no Brasil, novamente, é o público-alvo, que na teoria deveria ser mais exigente pela faixa de preço desse carro no Brasil. Mas tem um jornalista automotivo ranzinza e um mecânico youtuber no Brasil que reclamam de quem critica esse tipo de material e ainda nos chamam de espetadores de painel. Então aí vai uma sequência de espetadas para vocês. Forte abraço! Na parte inferior do painel temos o mesmo material macio ao toque encontrado no nosso carro. Já o painel de instrumentos dessa versão intermediária é o mesmo encontrado na nossa versão básica XR, com um grande mostrador analógico de velocidade e uma pequena tela de LCD de apenas 4,2 polegadas, enquanto todas as outras versões do nosso Corolla Cross já contam com um painel digital de 7 polegadas de série, a partir da linha 2023. É uma baita diferença. Na linha 2023 do Corolla Cross norte-americano, o layout do painel dessa versão intermediária mudou, mas o computador de bordo continua com a mesma tela de apenas 4,2 polegadas. Aqui nas configurações de segurança, já conseguimos ver algumas vantagens desse Corolla Cross LE para o nosso XRE. Nos Estados Unidos, o Corolla intermediário já conta com monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego traseiro e também leituras de placas de trânsito. O alerta de tráfego traseiro e o alerta de ponto cego só estão presentes no nosso Corolla Cross a partir da versão GRS e nas duas híbridas. Nada de leitura de placa. Já outros itens, como o monitoramento da pressão dos pneus e Start-Stop, não estão presentes em nenhuma versão do nosso Corolla Cross. Eu sei que muitos de vocês não gostam do sistema Start-Stop, para mim é algo indiferente, mas o monitoramento de pressão dos pneus é um item que a Toyota poderia ter disponibilizado para nós também. O volante é o mesmo encontrado no nosso Corolla Sedan e Corolla Cross, com a mesma disposição dos comandos e tudo mais. Apesar desse carro que eu estou gravando trazer o símbolo da Toyota em preto, fazendo parte daquele pacote que eu citei anteriormente, o carro vem originalmente com o símbolo prateado, igual ao nosso carro aí no Brasil. A central multimídia é a mesma presente no nosso Corolla Cross, com a diferença que a do modelo americano tem suporte para rádio digital Sirius XM. É uma multimídia com tela de 8 polegadas, digitalizador não laminado com LCD, cores lavadas e poucas opções. Quer uma multimídia melhor? Só no Corolla Cross europeu. Mas sobre isso eu vou comentar no final desse vídeo. O ar-condicionado digital é igual ao do nosso carro, com os mesmos comandos e na mesma disposição, só que em escala Fahrenheit ao invés de Celsius. Logo abaixo nós temos uma saída USB montada em uma peça diferente da encontrada no nosso Corolla Cross. Esses espaços vazios servem para os comandos de aquecimento dos bancos e do volante. A porta USB tipo A dessa versão intermediária não conta com aquela tampinha presente no nosso Cross intermediário, então acaba ficando exposta. Bom, na prática isso não faz diferença alguma. Outra vantagem aqui do Corolla gringo é que essa versão LE conta com carregamento por indução de série, item que só estava disponível no nosso Corolla Cross em edições limitadas. Pois é, nem a versão topo de linha do nosso Cross traz carregamento por indução. Como eu disse anteriormente, os bancos e o teto desse Corolla gringo são de cores claras. As colunas laterais também seguem essa mesma cor, muito sem graça na minha opinião. Já todas as versões do nosso Cross têm o teto e as colunas escurecidas, bem mais legal. A iluminação de teto aqui na frente é bem mais elaborada do que o encontrado no nosso carro, mesmo nessa versão aqui que não conta com teto solar. O aviso de desativação do airbag do passageiro fica aqui nesse conjunto, enquanto no nosso Cross esse aviso fica integrado ao painel do lado do passageiro. Os para-sóis são claros, seguindo as cores do teto e também são iluminados. Eles trazem expansores que diminuem ainda mais a incidência do sol, inclusive quase cobrindo toda a janela lateral quando posicionado dessa forma. Já os para-sóis do nosso Cross são escurecidos e também são iluminados, mas não contam com um interessante recurso de extensão, presente na versão norte-americana. Indo aqui para o console central entre os bancos, nós vemos uma das diferenças mais importantes do Corolla Cross americano para o modelo brasileiro: o freio de estacionamento eletrônico. Sim, meus amigos, o Corolla Cross norte-americano, que é um carro mais simples e feito para um público mais jovem e custando a partir de $23 mil, conta com freio de estacionamento por botão e um assistente de frenagem também por botão. Enquanto no Brasil, a Toyota vende o Corolla Cross e entrega um matusalênico freio de pé, que é desajeitado, pouco comum nos carros de passeio brasileiros e algo impensável em um carro que passa de R$210 mil. Continuando aqui no console, temos os mesmos porta-copos do modelo oferecido no Brasil e o mesmo descansa-braço com porta-objetos. Dentro desse porta-objetos encontramos uma tomada de 12 volts, assim como no modelo nacional.
parte do acabamento dessa peça é fosca, que é algo melhor, na minha opinião, do que o acabamento Black Piano do Corolla Cross brasileiro. Eu perguntei para os vendedores das 2 concessionárias Toyota que eu visitei qual era o público que comprava o Corolla Cross nos Estados Unidos, e eles me disseram que era o mesmo público que comprava o Corolla Sedan. Adolescentes que haviam tirado carteira de motorista e ganhavam o carro dos pais, e pessoas que estavam em busca do primeiro carro, ou de um carro barato para comprar, barato de manter e barato para rodar, gastando pouco combustível. Essas foram as palavras dos vendedores. Aí eu perguntei quais eram os carros que os pais compravam, e o vendedor me falou que para um público mais adulto e mais financeiramente estabelecido, o Camry e o RAV4 eram os preferidos. Por incrível que pareça, a falta de componentes ainda afeta a produção automotiva mundial, e o mesmo acontece com a Toyota nos Estados Unidos, Europa e Oceania, onde o Corolla Cross tem fila de espera de meses até o carro chegar, enquanto por aqui a produção já está normalizada. Mas é claro, o Corolla Cross dos gringos chiques tem mais itens tecnológicos do que os Corolla Cross latinos e do Sudeste Asiático, que compartilham as mesmas características do nosso carro, incluindo o freio feio de pé. Mas vocês sabem qual é o melhor Corolla Cross do mundo? Não é o americano, nem o brasileiro e nem o do Sudeste Asiático. O melhor Corolla Cross do mundo é o europeu e o que vai para a Austrália. E essa versão do Corolla Cross é a melhor do mundo não porque ele tem os faróis mais legais, os faróis dianteiros mais legais do que o do nosso Corolla Cross, e também não é porque o farol traseiro é diferente. Ele é o Corolla Cross mais legal do mundo porque ele tem um acabamento melhor do que a versão brasileira, do que a versão americana, e além disso ele conta com um novo painel de 12 polegadas que é muito mais bonito do que o painel que é oferecido para nós aqui no Brasil e para o público norte-americano. Esse Corolla Cross europeu também traz uma nova central multimídia com a tela bem maior e bem mais moderna. Lá e na Oceania ele é vendido com motor 2.0, com motor 1.8 híbrido, igual ao nosso, e também com motor 2.0 híbrido. E é claro, ele tem um freio de estacionamento eletrônico, não é essa tosquice igual a nossa que é no pé. Eu cheguei à conclusão de que, apesar do projeto do Corolla Cross ser bastante flexível a ponto de atender o mercado de entrada norte-americano, o mercado brasileiro, onde esse carro está posicionado no nível mais alto, e o mercado europeu, dá para perceber também que existem certas características que limitam o Corolla Cross em relação à concorrência. Por exemplo, em nenhum dos lugares do mundo em que o Corolla Cross é vendido, ele tem um acabamento superior a um Compass, por exemplo, ou alguns outros dos seus concorrentes, como por exemplo a nova Tucson, que eu vou trazer a avaliação desse carro em breve. Mas ainda assim, eu vejo várias qualidades no nosso Corolla Cross brasileiro, apesar de achar que pela faixa de preço que o carro foi posicionado aqui no Brasil, a nossa versão deveria ser idêntica à versão vendida na Europa e na Austrália. Mas agora eu gostaria de saber a opinião de vocês, meus amigos. O que vocês acharam desse Corolla Cross norte-americano comparado ao nosso Corolla Cross? Vocês continuam achando que a questão de escapamento é muito séria? Ou que é algo que dá para relevar ou pelo menos alterar? Caso vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, porque vem muito vídeo bom por aí. Nos próximos vídeos eu vou trazer o Tesla Model 3, uma avaliação completa, a avaliação mais completa do Brasil. Também vou trazer o irmão maior do novo Sentra, que é o Nissan Altima, e outros carros, novidades e detalhes que você só encontra aqui no Diário Automotivo. Também vou trazer um vídeo de direção autônoma, como deixar seu Corolla Cross com a direção autônoma igual do Tesla, igual eu fiz com esse Corolla Cross aqui. Vocês podem perceber que eu não estou pegando no volante e também não estou acelerando. O carro está dirigindo sozinho. Pelo menos boa parte do tempo ele dirige sozinho. Então se você não quiser perder tudo isso e muito mais, se inscrevam aqui no canal. Bom, por hoje é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!